Vamos lá. Feche seus olhos, feche seus olhos. Paizinho, nós te agradecemos, Pai. Você é o motivo de estarmos aqui. Nós reverenciamos a Tua glória. Nós reverenciamos, Pai, ao Senhor, a beleza da Sua santidade. Nós te adoramos. Reconhecemos aonde estamos pisando. Reconhecemos a quem servimos e quem carregamos dentro de nós. Te entregamos, Jesus, esse tempo, para que os nossos corações continuem, Pai, a ser transformados pelo poder do Teu Espírito. Entregamos também, Jesus, a nossa mente cativa, Senhor, e obediente à Tua palavra, sabendo que não temos em nós mesmos suficiência alguma, mas precisamos totalmente, dependemos da Sua graça, dependemos do Teu amor, dependemos do Seu Espírito, das coisas mais simples, as coisas impossíveis. Em tudo, Pai, nós carecemos da Tua graça. Celebramos, Jesus, porque pela obra consumada nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Te agradecemos por esse tempo, que o Senhor continue a ministrar a cada um que se dispôs a vir até aqui, esse lugar, e aqueles que também nos ouvirão de suas casas. Oramos por esse tempo, por uma mensagem que nos traga confronto, consolo, refrigério, tudo ao mesmo tempo. Porque nós cremos que você é Deus. Você é Deus. Nós somos as Tuas criaturas. Nós precisamos de você. Nós funcionamos por você. Nós só temos sentido e encontramos isso na nossa vida através de você. Por isso te pedimos, Espírito Santo, vivifica cada palavra que será proclamada daqui de cima, que ela encontre corações e solos férteis, a fim de ser germinado e frutificado a Tua vida em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se sentar durante um tempo. Deus é bom. Você sabe disso? Você já disse isso para a pessoa que está do seu lado? Olha para ela e diz assim: olha, Deus é muito bom. E prova disso é que você está aqui sentado ao meu lado agora. Diga para ela. Deus é bom, gente. Que alegria de estarmos aqui juntos. Nós estamos fechando um ciclo. Nós estamos finalizando as programações do Zion em 2020, amém? E é com muita saudade já que eu falo isso, mas como foi dito, é também com muita expectativa no coração, né? Para aquilo que Deus vai continuar a fazer nesse lugar, para aquilo que Deus vai continuar a fazer através de mim e de você, se assim nós permitirmos, amém? Vocês querem se deixar ser transformados e moldados pelas mãos de Deus? Amém? Então essa é uma oportunidade única. Consagre agora toda a tua atenção, coloca tudo isso diante agora destes próximos minutos e principalmente aos pés da cruz, para que o Senhor continue a nos transformar a sua imagem e semelhança. Amém por isso? Gente, então eu queria pregar uma mensagem para vocês que a princípio talvez possa gerar algum estranhamento. Preste bem atenção em mim. Eu sei que Jonathan é um rapaz bonito, atraente, mas está casado. Amém? Então preste atenção na palavra. E a mensagem ela tem como título Devo e não nego. Aí desconsidera aquela outra parte do ditado que vocês conhecem, né? Pago quando puder, né? Cancela isso. Só repete comigo o seguinte: devo e não nego. Você vai entender agora o porquê. E lá no final da mensagem você vai repetir com ainda mais ênfase estas palavras. Gente,
a minha missão aqui hoje é tão somente dizer para cada um de vocês que todos nós estamos endividados. Todos nós estamos endividados. Aí você deve estar pensando, rapaz, eu saí de casa para ouvir uma coisa dessa. Mas veja, alguns estão em dívida com o pecado. Outros estão em dívida, na verdade, porque precisam reagir com gratidão ao sacrifício de Jesus. Não que você e eu possamos pagar por isso, mas que eu e você precisamos agir, sim, como quem deve. Que o que Ele fez por nós, meus queridos, eu vou te contar, nenhum homem no mundo poderia fazer. O teu time do coração não podia fazer. O teu trabalho não podia te promover. O teu patrão não podia te dar. Os teus pais não podiam fazer. Aí você está pensando, mas eu faria. Mentira sua. Na verdade, isso só poderia ser possível através da obra de um homem perfeito. E esse homem atende pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso ingresso para o céu. Por isso que ele mesmo diz, olha, não existe outro caminho. Só pode chegar ao Pai através de mim. Amém por isso? Mas preste atenção. Colossenses 2,14 está escrito o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida, diga, escrito de dívida, foi cancelado, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, diga, removeu, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Gente, preste atenção nisso. Estavam pensando agora, removendo, cancelou, como então eu posso ter ainda uma dívida? E vai exatamente por aquele caminho que eu falei para vocês na introdução. Não é especificamente da dívida do pecado que nós estamos falando aqui. Porque se você se arrependeu desse pecado e creu em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e da sua história, meu querido, eu quero te dizer, você é justificado pelo sangue do Cordeiro. Você é perdoado por Jesus. Mas, gente, eu falo de uma dívida que nasceu em decorrência ou a partir do momento em que essa outra foi quitada. Preste atenção nisso. Cristo quitou a dívida do pecado daqueles que creram nele como o único e suficiente Salvador. Amém? Mas a partir desse momento gerou-se uma outra dívida. Aí você fica pensando, meu Deus, quanta dívida, né? Mas essa eu vou te contar, é leve. Essa é prazerosa, se nós realmente entendermos do que se trata. Romanos 1, no capítulo 1, e no verso 14, eu quero que você abra rapidamente comigo, e você vai entender não só a partir das minhas palavras, mas também das de Paulo, que de fato o que eu estou falando para vocês não é bobeira. Veja, pois sou, repita comigo, devedor. Repita comigo, devedor. Tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Aí meditando nisso. Meus queridos, nesse contexto, a palavra devedor, em seu original, que está escrito no grego aqui no Novo Testamento, ela é uma palavra, Romanos 1,14. Ela é uma palavra que é usada justamente aplicada a alguém que contraiu uma dívida financeira. Ou seja, alguém que contraiu uma dívida se torna automaticamente um devedor. Amém? Mas para nós, queridos, como eu falei para vocês, a dívida do pecado ela já está quitada. Mas nós temos uma dívida a partir dos momentos em que Paulo está nos contando aqui, que foi gerada em decorrência da redenção, em decorrência da salvação. E que dívida é essa, segundo ele mesmo?
é o dever de compartilhar com os outros da porção que nós recebemos. Nós temos uma dívida, gente. E essa dívida consiste em repartir a revelação do Evangelho que nos foi dada. A revelação da salvação que nós herdamos em Cristo Jesus pela fé. E antes de mergulhar especificamente nesse ponto, ainda fundamentando essa mensagem, nós precisamos estabelecer dois pilares aqui muito importantes. Efésios, no capítulo 2 e no verso 8, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. Diga, pela graça. Mediante a fé. E isto não vem de vós. Diga, não vem de mim. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Fala comigo, para boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja, existem dois pilares aqui muito importantes da gente fundamentar. O primeiro é, não foi pelas obras. Amém por isso? Tranquilo? Preste bem atenção nisso. Não foi eu, nem foi você, pela minha habilidade, pela minha caridade, pela minha beleza. Nada disso. Que fiz por onde, ou fiz por merecer, que Cristo Jesus fizesse o que fez por nós. Jesus não olhou para uns e disse assim, por esses vale a pena. Porque na verdade, querido, a nenhum, Deus podia olhar e dizer, vale a pena por ele. Isso nos leva a crer que não foi por nós mesmos, mas foi unicamente pela bondade de um Deus que decidiu nos amar. Mas foi unicamente pela iniciativa de um Deus que em si mesmo era o próprio amor e decidiu aplicá-lo àqueles que criou. Não havia um justo sequer. Eu costumo dizer que um dia, para mim foi um divisor de águas isso. Um dia eu notei que no ápice da minha procura por Deus, eu encontrei um Deus que já me procurava. Por isso nenhum homem pode dizer, eu encontrei a Deus. Porque antes mesmo de qualquer que seja a iniciativa, Cristo Jesus já deu um primeiro passo. Antes mesmo de você nascer, Deus já havia decidido enviar o Cordeiro para ser imolado em favor de nós. Por isso não diga o homem que alcançou a graça de Deus, mas tão somente aceite que uma vez crendo, você foi alcançado por essa graça. Amém por isso? Não fomos nós quem descobrimos, mas foi o próprio Deus quem nos encontrou. Quantos aqui lembram daquele momento da Torre de Babel? Onde as pessoas se conectaram a um propósito de alcançar os mais altos céus. E chegando lá encontrar a Deus. Quantos aqui lembram dessa história? Todos? Gente, o que acontece ali? O homem buscando a Deus pelo seu próprio mérito. O homem buscando a Deus pela sua própria habilidade. Pelo seu próprio esforço. Qual foi o resultado disso? Repita comigo, deu ruim. E sabe, queridos, por mais que Deus não confundisse as línguas naquele momento, mesmo assim era ilusão, meu irmão. Eles não iam chegar aos mais altos céus e nem iam dar de cara com Deus. Na verdade, Deus fez um favor a eles. Vai acabar enquanto está desse tamanho, porque lá em cima vai ser mais difícil derrubar depois. Mas sabe, eu quero te dizer algo muito importante. Aquilo que era impossível aos homens, era possível para Deus. Ou seja, preste atenção, se em nossa própria força nós não tínhamos capacidade de alcançá-lo, Ele um dia se fez homem, veio à terra e alcançou a mim e a você. O Verbo se fez carne e caminhou e perpassou em nosso meio. Por isso que, como diz Billy Graham, o maior acontecimento da história não foi o homem ter pisado a lua, mas foi Deus ter pisado a terra. Não existe outro milagre maior que esse. Não existe outra história mais sobrenatural do que essa.
Deus se identificou comigo e com você, em Cristo Jesus, por amor a nós. Meu Deus, mas o segundo ponto é o seguinte: depois de nós termos a revelação de que Deus é conosco, Ele é Deus Emanuel, você vai perceber que na verdade essa é a grande charada, digamos assim. Esse é o grande mistério, esse é o grande propósito de Deus, é que Ele caminhe entre os homens. Foi assim no princípio, e na redenção está sendo assim para que lá no fim esse propósito se cumpra. No princípio a gente vê que Deus ele vinha ter com um homem no entardecer, sim ou não? Mas a Bíblia também fala que lá no fim nós conheceremos a Ele como nós somos conhecidos. Ou seja, o propósito de Deus é caminhar entre nós. Mas enquanto isso não se concretiza, eu quero te dar uma boa notícia: Cristo vive em nós. E Ele é a esperança da glória. Amém por isso? E o segundo pilar que eu falei para vocês é que nós fomos salvos para as boas obras. Preste atenção. Note que uma vez que nós fomos alcançados, nós recebemos da parte de Deus uma comissão. Repete comigo: comissão. Por que isso precisa estar muito firme e fixado em nossa mente? Porque a gente às vezes lê aquele texto bíblico que não foi endereçado simplesmente aos discípulos, mas também foi alcançado para o entendimento da igreja, amém? Foi destrinchado para o nosso entendimento. A gente pensa que Deus nos fez uma sugestão. A gente pensa que Deus falou assim para nós: olha, quando vocês tiverem tempo, tá? Sei que está corrido para você. Quando tiver um tempinho, prega a minha palavra para toda criatura. Gente, não foi isso que Deus fez. Deus nos comissionou. Deus ordenou: pregue a toda criatura. Por isso que eu volto a dizer para vocês, como Paulo estava falando aqui, eu sou devedor. Devedor de quê? De compartilhar a mensagem que me alcançou. Eu devo aos meus irmãos isso. Eu devo ao mundo isso. Vocês entendem algo aqui? E aí eu ouvi alguém dizer, não posso dizer quem foi porque de fato me fugiu a memória, mas que a salvação, ela foi pela graça, mas ela não foi de graça. Sabe por que às vezes a gente torna, ou a gente trata a salvação como simplesmente um ato banal e qualquer? Porque a gente pensa que ela foi de graça, ou que nada custou a Deus. Mas a salvação, queridão, não foi de graça, ela foi pela graça. Isso não esconde o fato de que um alto preço foi pago por nós. Um alto preço foi pago pela minha e pela sua vida. E agora a parada é o que nós vamos fazer em razão dessa revelação. Acabando o ano, estamos entrando em outro. Mas de que forma essa revelação se enraizou nos nossos corações? E eu vou dizer que de fato isso é consideravelmente importante para a forma como nós vamos gastar os nossos dias. Você pode abrir comigo lá em Lucas, no capítulo 7, no verso 36. Esse é um texto que eu amo muito, muito, muito. Veja comigo. Lucas 7, 36. Está escrito: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Quem convidou? Diga comigo. Jesus. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento precioso. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou,
porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, preste atenção nisso. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso, diga por isso, te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Querido, toda essa história, todo esse enredo, foi simplesmente para te fazer lembrar que nós só amaremos a Deus, a Deus, na proporção que nós entendermos que Ele nos amou, que Ele nos perdoou e que Ele nos aceitou em seu Filho. Um homem que ama pouco a Deus é um homem que ainda não entendeu o quanto foi amado. Um homem que não reconhece a Deus em seus caminhos é um homem que não entendeu o preço que foi pago por Ele. Por isso o cristianismo que vive é light. Por isso que é raso. Mas não é o fim. O Espírito Santo é aquele que nos constrange, nos convence e é aquele que derrama continuamente a revelação do amor de Deus para nós. Por isso não cesse, continue a buscar essa revelação. Amém? Então, por entender que era devedor, Paulo entendia que tinha um dever. Que dever era esse, queridos? Viver de uma forma que dignificasse o viver de Cristo, o morrer de Cristo. O dever de todo cristão é viver de uma forma que glorifique ao Cristo que morreu por ele. Você pode repetir isso? Diga assim: o meu dever é viver de uma forma que glorifique e dignifique aquele que morreu por mim. Eu preciso te fazer entender que Roma não era a mesma Roma dos nossos sonhos de lua de mel. Quantos que querem casar, não casaram ainda, querem ir para a lua de mel em Roma? Só eu? Eu queria, mas já casei, então eu vou depois. Amém? Mas preste atenção. Amém? Pegou, minha esposa pegou. Mas preste atenção, Roma não era a mesma. Roma era um cenário de grande prostituição, idolatria. Roma era um cenário de intolerância, politeísmo. Roma era um cenário onde os deuses eram, na verdade, os homens que governavam aquelas cidades, que foram sitiadas pelo governo e pelo sistema romano. Sabe, Paulo surge no meio de um cenário tenebroso como este, dizendo, a torto e a direito, Jesus Cristo é o Senhor. Paulo surge num cenário como esse, de grande idolatria, para dizer, não é César o nosso Senhor, Cristo é o nosso Senhor. Sabe por que eu falo isso com muita ênfase? Eu quero que você preste muita atenção, por favor. É que muitas vezes, gente, nós pensamos que já está pesado demais para a gente. A gente pensa que já está fazendo demais, porque está cumprindo uma escala, porque veio para a igreja num dia de chuva, porque veio acompanhar o culto no dia da final do seu time. Aí você pensa, sou crente demais, eu sou um cristão daqueles. O objetivo não é trazer condenação para você, mas é muitas vezes nos dar um banho de água fria para esse cristianismo conveniente,
sem cor que muitas vezes nós vivemos. Sabe, meus irmãos, alguém precisa nos dizer urgentemente que cristianismo não é entretenimento. Que cristianismo não é um hobby. Cristianismo não é clube do bolinha. Cristianismo é coisa séria. Tão sério que o ícone e o maior referencial morreu por a causa. Será que ele fez isso para que eu e você ficássemos brincando de fazer igreja? Diga claro que não. Eu estava refletindo sobre isso, conversei até com Fernanda, salvo engano, recentemente, que a facilidade e a comodidade de nós professarmos o nome de Jesus na nossa nação, parece que não nos causou uma certa ousadia e entendimento do valor que tem aquilo que nós temos no coração. Do valor que tem essa verdade que nós temos livre acesso em qualquer momento. Eu lembro bem de um exemplo, quero compartilhar com vocês. Quantos aqui já ouviram falar sobre John Wesley? Grande avivalista, figura da história da igreja. E no começo, gente, do seu ministério, John Wesley, filho de pastor, já tinha conhecimento da realidade da obra, do dia a dia da igreja. Ele foi enviado para um campo missionário. Chegando naquele campo missionário, John Wesley, ele encontra uma séria perseguição rolando. Mas o que chama a atenção daquele homem eram os morávios. Repita comigo, morávios. Morávios? Amém. Sabe por que chamava atenção? Pela forma como eles não tinham a sua vida como preciosa. Incomodado com aquilo, John Wesley chega para aqueles homens e fala: cara, vem cá, me fala a verdade, vocês não têm medo de morrer, não? E aquele homem sinceramente olhou para ele e disse: nenhum. John Wesley, e as mulheres de vocês que estão ali, e as crianças que estão ali, elas não têm medo de morrer, não? Ele fez: também não. E a história conta que John Wesley voltou para o seu lugar, para a sua cidade, questionando se havia sido salvo. Preste atenção nisso. Ele tinha ido para lá para pregar o evangelho, voltou de lá questionando se já tinha sido salvo. Sabe, queridos, eu tenho muito cuidado com respeito a isso, e eu percebo que esse zelo tem crescido cada vez mais, porque às vezes a gente tem se prostrado a mensagens que simplesmente trazem um amaciado, sabe? Simplesmente querem nos levar a um desenvolvimento pessoal, mas não nos corrige, mas não nos confronta. Ei, meu irmão, um evangelho que não confronta o homem não é evangelho. Porque eu e você, nós éramos pecadores, antes de sermos justificados por Deus. E por si só nós devíamos entender que aí já haviam muitos problemas. Cristo não chegou para nós e diz: olha, você está salvo, continua a viver da forma que você vivia antes. Foi assim? Não. Por isso que o evangelho vai nos confrontar, sim. Isso vai acontecer todos os dias. É como eu costumo dizer, que a gente só nasce de novo uma vez, mas conversão é todo dia. É um processo constante. Nós estamos esquecendo um pouco de quem nós éramos em virtude da queda e do pecado, e prosseguindo para o alvo. Qual é o alvo? Me tornar semelhante àquele que eu adoro. A melhor forma de nós adorarmos a Deus não é levantando as nossas mãos, não é cantando uma bela canção, mas é imitando aquele que nós dizemos adorar. Então veja, repartir o evangelho, gente, seja servindo a igreja, seja falando de Jesus mundo afora, não é uma opção, não é uma sugestão, é uma ordem. Diga comigo, é uma ordem. Não é algo que Deus nos pediu para fazer quando tivéssemos tempo. E
também não é um favor que nós prestamos a Ele. Ó Deus, vou fazer esse favor aqui para você. Tive um tempinho disponível agora. Vou servir lá na igreja hoje, viu? Tá vendo, né? Para você. Não. Você não entendeu nada. Eu não entendi nada se eu estou pensando isso. Você está aí? A não observância, gente, desta ordem é pecado contra Deus. Ou seja, se Deus nos ordenou pregue o evangelho e nós não o fazemos porque temos vergonha, ou quiçá porque estamos acomodados demais, é pecado contra Deus. Por que é pecado? Porque eu repito, não foi uma sugestão, foi uma ordem. Então grava bem isso, se você está anotando também, preste atenção. Nós não temos uma dívida com Jesus por conta do pecado, mas nós temos uma dívida com o mundo por causa da justificação. Vou repetir, nós não temos uma dívida com Jesus por conta do pecado, ela já foi paga se nós cremos. Vocês lembram disso? Mas nós temos uma dívida com o mundo por conta da justificação. Posso perguntar para vocês que dívida é essa? Quem lembra? Pregar o evangelho, compartilhar daquilo que você tem recebido, meu irmão, com os teus amigos, com a tua família, no teu trabalho. Mas que eu cantava a canção do começo, né? Amém. Nós temos uma dívida de gratidão. Nós temos uma dívida de gratidão e por isso que ela se torna leve, porque a gente está simplesmente reagindo a um preço que foi pago. Não é algo que depende, sabe? A nossa salvação não depende das nossas boas obras, mas na verdade elas atestam que mas na verdade as boas obras atestam que nós fomos salvos. Não existe cristão que não vive na prática de boas obras. Amém? Não existe cristão que dia após dia não venha buscar a santidade, uma vida reta, íntegra. Então não é razoável, gente, que nós assistamos de camarote homens e mulheres indo ao inferno, enquanto nós simplesmente sentamos o nosso bumbum nas poltronas da nossa igreja, as poltronas acolchoadas, nas nossas igrejas com ar-condicionado, com luzes maravilhosas. E meu irmão, a gente tem uma responsabilidade. Quem aqui recebeu Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Por favor, levanta a mão bem alto. Você tem uma responsabilidade. Nós temos um dever. Por isso eu digo, pregue. Se alguns não ouvirem ou não receberem, continue a pregar. Sabe por quê? Porque convencer não é problema teu. Convencer o homem é problema do Espírito Santo. Ele assume o BO daí em diante. Agora o teu problema e o meu problema é pregar, é anunciar, é compartilhar, é repartir. E se não temos feito isso, eu quero te fazer lembrar do que está escrito lá em Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Será que pregar as boas novas é fazer o bem? Só é. E lá em 2 Coríntios 5,10, abre comigo lá, o mesmo Paulo vai nos dizer uma verdade preciosa. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Repete, tribunal. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha como isso é incrível. Da mesma forma, gente, que alguém que quando não quita os seus débitos, é convidado, não é para nos dizer intimado, é convidado perante o tribunal para depor e para responder, do mesmo modo acontecerá conosco no final dos tempos. Nós estaremos diante de Deus para respondê-lo de que forma nós vivemos, de
que forma nós agimos, de que forma nos omitimos. Sabe, isso não é para trazer de forma alguma pânico e pavor para a sua vida, mas é sim para instalar em nossos corações temor e tremor. Uma vida sem temor é uma vida desgraçada. E perdoe o termo aqui por conta das crianças, mas é desprovida de graça, amém? Uma vida sem temor, meu irmão, não funciona. Nós temos que entender que Deus nos concedeu uma porção como um chefe, que, como fala as parábolas, deixou para os administradores algumas coisas para que eles cuidassem, até que ele voltasse. E meu irmão, Deus deixou algumas coisas comigo e com você, para nós administrarmos muito bem. E sabe uma coisa que eu tenho a dizer para você, e é seguramente verdadeira, é que ele vem. É que ele vai voltar. E da mesma forma, gente, nós precisamos, com o intuito mesmo de ter tremor e temor, nós precisamos estar conscientes dessa verdade. E em 2 Coríntios, ainda no capítulo 5, mas você passa para o verso 14 e 15. Quantos aqui amam o Evangelho? No verso 14 está escrito: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos. Para quê? Qual é o propósito da morte de Deus em Cristo Jesus? Preste atenção: para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gente, eu não consigo enxergar de forma alguma, na imagem e na figura de Paulo, uma criança birrenta, uma criança maluvida, que recebeu uma tarefa do seu pai e que não queria fazê-la, e que não queria cumpri-la. Não, queridos, é perceptível em todas as escrituras, principalmente neotestamentárias, a forma radical com que Paulo se entregou ao chamado que recebeu, a forma radical com que Paulo viveu e gastou os seus dias. Sabe, alguém que não quer fazer uma coisa daquela, não faria o que ele fez. Ele fez por obediência, eu tenho certeza disso, mas ele fez também porque o seu coração estava alinhado ao coração de Deus. E é por isso que existia um amor em Paulo por vidas e por pessoas, como se o próprio coração de Deus palpitasse dentro de Paulo, ao ponto de que ele mesmo nos fala que gerava como uma mulher no parto pessoas, filhos espirituais. Queridos, Deus nos deu uma ordem, quantos se lembram disso? Mas como qualquer pai, quando nos confia uma responsabilidade, ele espera de nós voluntariedade para cumprir com o que ele nos pediu. A grande alegria de um pai não é ver simplesmente você fazer o que ele pediu, mas é te ver se voluntariando, dizendo: pai, já sei o que é para fazer. Pai, eu aprendi, deixa comigo. Pai, eu já entendi. Você faz alusão agora àquela figura de Deus chamando, convocando o profeta. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Ei, querido, já havia um convite, um chamado de Deus para a vida daquele homem. Mas sabe que Deus, enquanto pai, esperava? Voluntariedade. E em sequência a gente observa ele dizendo assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Era um ato de obediência? Era. Mas era um ato voluntário.
mas era um ato de quem entendeu o coração de Deus. Era um ato de quem queria verdadeiramente agradar o Pai. Eis-me aqui, envia-me a mim. E o segundo ponto daquele texto base que nós iniciamos a mensagem, eu vou encerrar com esse ponto. Diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Olha só, abre lá, Romanos 1, no verso 17. Está escrito? Perdão, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Queridos, nesse lugar onde nós não temos mais a nossa vida como preciosa, onde nós não mais nos envergonhamos, nem pensamos nisso, não me importa se nós seremos ou não ouvidos. Não me interessa se será cool, se será legal para quem está nos assistindo. Não interessa se soará impopular na geração que nós vivemos. Não me interessa se nós seremos humilhados ou achincalhados. Não me interessa, porque acima de tudo está residindo dentro de nós um desejo de ser fiel e agradar o Senhor. O contrário disso, meu irmão, o contrário disso é ter vergonha não só de Cristo, mas ter vergonha da cruz. Mas ter vergonha do sacrifício. Queridos, se isso nos custará perder amigos, se isso nos custará perder a reputação, na verdade eu não sei porque você ainda tem. Eu sei que é para você se cuidar, eu sei que é para você andar em integridade, em retidão. Mas veja, às vezes você será obrigatoriamente, politicamente incorreto para ser cristão. Entendem o ponto onde eu quero chegar? Para ser cristão, nós seremos muitas vezes indesejáveis em nossa forma de nos postar, em nossas formas de falar e nos comportar em meio à sociedade. Por isso que eu costumo dizer, minha reputação, minha fama, nesse sentido, perdi. Tô nem aí. Fala o que quiser. Fala o que quiser, meu irmão. Isso é uma atitude de quem entendeu que já morreu com Cristo. Quando a gente pensa demais, o que é que vão falar? Sabe? O que é que vão pensar? A gente está vivo demais. Nós precisamos conscientizar-nos de que nós morremos com Ele, para que então possamos viver não mais para nós mesmos, mas para a glória dEle. Amém por isso. É quando a gente entende que nada mais importa do que Ele. Não é família, não é objetivo pessoal, nada disso. Não que seja indevido ou ilegítimo esse desejo, esse amor, mas que não se compara, não se põe nem na balança, meu amigo. Ele é o primeiro. Ele importa. Ele basta. Ele é suficiente. E Gálatas 1:10, comungando dessa mesma consciência, Paulo diz o seguinte: veja, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Aí olha o que ele fala: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ei, meu irmão, se arrependa hoje, se você ainda se comporta politicamente correto nessa sociedade. Porque se nós somos servos de Cristo, muitas vezes, nós desagradaremos aos homens.
Martinho Lutero, ele disse certa vez o seguinte: entre ofender o mundo ou a Deus, eu escolho ofender ao mundo. Não estou dizendo por aí para você tratar o povo mal, amém? Não estou dizendo por aí para você sair, enfim, dando mau testemunho. Estou falando para você, se te jogarem na parede e te perguntarem, Deus ou a aprovação das pessoas? Ei, não pensa duas vezes. Ele merece. Ele é digno. Então, querido, que seja. E sabe, não foi por falta de aviso. Cristo Jesus nos falou que nós seríamos perseguidos. Cristo Jesus falou sobre as dores, as aflições, em razão da pregação do Evangelho. Falou ou não falou, gente? Falou. Mas, querido, como diz a própria palavra de Deus, as aflições estão produzindo em nós um eterno peso de glória. Então que venham as perseguições mesmo, que falem mesmo, mas que falem não do meu mau testemunho, mas que falem da minha radicalidade em dizer, eu faço o que Deus manda, eu falo o que Deus quer, e eu vivo como Ele me pediu para viver. Queridos, vergonha do Evangelho. Fiquei pensando sobre isso, sabe? Meditando na mensagem. Irmão, vergonha eu tinha quando criança, que o Palmeiras caiu para a Série B. Eu não queria aparecer no outro dia, nas rodas de conversa dos meus amigos. Vergonha eu tinha quando minha mãe, certa vez, pelou o meu cabelo. Quando criança também. Eu ficava pensando, o que é que vão pensar? O que é que vão falar? O que é que vão achar? Aí eu tinha vergonha. Aí, meu querido, vergonha do Evangelho. Ei, como poderia eu, entenda isso, como poderia eu me envergonhar da vida eterna que eu recebi pela morte de alguém que fez isso no meu lugar? Como eu poderia me envergonhar da graça que me deu um lugar à mesa? Como eu poderia me envergonhar do Cristo que me tornou filho? Do Cristo que me deu um lugar na família de Deus, que me regenerou, que me transformou, que me perdoou, que me amou. Ei, meu irmão, como eu poderia me envergonhar? Sabe, para aqueles que estão indo para o inferno, isso é loucura. E a Bíblia também nos diz sobre isso. Mas sabe, para aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus, é sabedoria de Deus. Ah, mas eu não creio que existe inferno. Se você não crê, meu irmão, vai para lá com todos os outros que também achavam que não. Mas saiba, claro, não é a vontade de Deus. No livro de Timóteo está escrito que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que é forte o que eu vou dizer agora. Mas entenda isso com, sabe, amor mesmo. Só tem vergonha de viver o Evangelho aquele que não conhece. Só tem vergonha de viver o Evangelho aquele que não encontrou. Aquele que não se encontrou em Deus. Talvez você tenha vindo à igreja. Talvez você tenha um encontro com a religião. Talvez você até já tenha dado dízimos e ofertas na igreja, participado da ceia. Mas, meu irmão, deixa eu dizer para você, se nós nos envergonhamos dessa verdade, que é poder de Deus, salvação para aquele que todo crê, para todo aquele que nele crê, nós não nascemos de novo. Falo isso com muita sinceridade. O homem que se envergonha de Deus, da cruz de Cristo e do sacrifício, não nasceu de novo. Ele pode até estar sentado do seu lado agora, assistindo a ministração.
Mas a partir do momento, querido, que nós entendemos, ei, foi pago um alto preço por mim. Ei, Jesus fez aquilo lá, foi por nós, foi para nos conceder vida e vida em abundância. Não existe outra razão, não existe outro motivo para a gente gastar as nossas vidas. Estou encerrando já, não preciso chamar o louvor, porque o louvor já está aqui, né? Jonathan, através do equipamento dele, deixou a guitarra sobrenaturalmente tocar. Deus é muito bom. Mas vergonha eu tinha de mim. Vergonha eu tinha de quem eu era antes de Jesus. Hoje, fazer alguma coisa para Deus, só bora. A vergonha que eu tenho é daquilo que eu fazia antes dele. A vergonha que eu tinha era de ser prisioneiro dos meus sentimentos. Era de ser guiado pelo meu órgão genital. A vergonha que eu tinha era de ser guiado pelos meus impulsos pecaminosos, carnais. Era de ser um escravo dos meus desejos. Essa era a vergonha que eu tinha. Mas, meu irmão, vergonha do Evangelho, não. Diga assim comigo, eu não me envergonho do Evangelho. E não é complicado, gente, a gente entender como é que um Deus bom pode enviar pessoas ao inferno. Sabe o que é difícil na verdade? É compreender como um Deus tão bom pode levar pecadores ao céu. A gente fica pensando, rapaz, Deus é muito mal. Rapaz, Deus, mas pronto, foi para o inferno. E aí, Deus? Irmão, se Deus resolvesse salvar só um de nós, Ele ainda seria extremamente bondoso por isso. Só um. Mas sabe, a obra vicária, o sacrifício de Jesus, foi para todos. Se alguns vão crer e outros não, aí eu já não sei. Mas foi para todo mundo, está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E uma vez que nós conhecemos, nós gritaremos para o mundo, meu irmão. Uma vez que nós tivermos a revelação, nós gritaremos até mesmo para nós. Eu sei em que tenho crido. Eu sei e entendi o valor do reino de Deus. Eu entendi o preço que foi pago por mim. Eu entendi o valor de tudo isso. Ainda que o mundo não esteja alinhado aos meus padrões, hoje em Cristo, ainda que o mundo esteja comungando de outros princípios, eu estou disposto a levar a vergonha de Cristo em meu viver. Na verdade, no final das contas, isso é que vai definir e distinguir aqueles que são discípulos daqueles que não são. Não é uma classe, não. Aqueles que sofrem e levam a vergonha de Cristo por se portarem como de fato homens e mulheres fiéis a Deus, são os discípulos, né, da classe alta. Os que não, são os da classe baixa. Não. Ou é, ou não é, meu amigo. Aqueles que se envergonham do Evangelho não podem ser chamados discípulos. Mas eu e você, eu creio nisso na verdade, nós cremos. Estaremos sendo agora posicionados, colocados numa rota de decisão. Quem você quer ser? A multidão que se aproxima de Deus simplesmente para ver o que Ele faz? Que adora muito mais a si mesmo e aos seus desejos do que o próprio Deus? Nós queremos ser discípulos, que negamos a nós mesmos, que tomamos a nossa cruz e seguimos o Mestre. Fica de pé, por favor. Eu fico indignado com isso, porque o diabo nunca teve vergonha de ser diabo. O diabo nunca teve vergonha de ser diabo. Aí eu fico pensando,
teria eu, então, vergonha de ser filho de Deus? Ei, quem é espiritual aprende até com um capeta. Preste atenção nisso. Sabe por que eu aprendo com o diabo? É que ele sabe o destino eterno dele. Ele sabe que já perdeu. Ele sabe que deu ruim para ele. Mas ele não deixa de cumprir a missão. Qual é a missão dele? Matar, roubar e destruir. Mas veja, nós, aqueles que dizemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, aqueles que recebemos o dom da vida eterna, nós vivemos um cristianismo derrotado, morto. E meu irmão, chegou a hora da gente não brincar mais de ser igreja, da gente não brincar mais de ser cristão, da gente não brincar mais de ser filho de Deus. Deus está nos convocando a um maior nível, um nível mais profundo de maturidade. Feche os teus olhos no teu lugar, por favor. O que eu tinha a fazer foi feito. Eu preguei. O Espírito Santo vai convencer agora, amém? Feche os teus olhos. Primeiramente eu queria te perguntar se você está aqui nesse lugar e não fez ainda uma aliança com esse Jesus. Ainda não foi encontrado por essa graça, mas que hoje percebe o Espírito de Deus constrangê-lo e convencê-lo. E você quer dizer, eu quero confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Por favor, levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Existe alguém? Se você também está nos assistindo online, quero que você repita comigo. Cristo Jesus é suficiente para salvar-me dos meus pecados, para salvar-me de uma vida frustrada, de uma vida medíocre. E eu o reconheço como o único e suficiente Salvador. O segundo convite que eu queria fazer aqui nessa noite era para você que entende de Deus, que precisa mergulhar no nível mais profundo, que entende de Deus, que é chegada a hora de não se conformar com o politicamente correto, com o cristianismo light, com a beira do mar, mas você decide por hoje mergulhar em águas mais profundas, de maturidade, de entendimento, de serviço, de obediência, de fidelidade. Se você é essa pessoa, por favor, levanta suas mãos bem alto. Eu quero orar por você. Mas se todos já são discípulos assim, não tem o que fazer aqui. Mas se você deseja, eu quero ir a um nível mais profundo em Deus, por favor, levanta suas mãos. Eu vou orar por você agora. Antes disso eu peço, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, diga assim: Jesus, me tira desse lugar medíocre. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ir para dentro. Eu quero ir para cima. Faz tua própria oração nesse 1 minuto que eu vou te conceder. Mas clama mesmo a Deus com as tuas próprias palavras. Ele te ouve. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, levante suas mãos o mais alto que você puder. Vamos orar juntos agora ao Senhor. Jesus, nós cremos, Pai, que você tem uma porção, Pai, para nos dar. Mas, Pai, sobretudo nós queremos ser fiéis àquelas que você já nos colocou, aquela que você já nos concedeu, ao lugar onde você já nos posicionou. Seja na nossa casa, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, nós queremos reagir com fidelidade àquilo que você nos concedeu.
Você nos chamou para proclamar as boas novas, e nós não nos omitiremos, e nós não negaremos esse dever que nos foi dado. Entendemos que não é uma opção, entendemos que não é uma sugestão, aprendemos que há uma ordem, e queremos dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Diga isso no seu lugar: eis-me aqui, envia-me a mim. Voluntariamente, Senhor. Recebe, Jesus, nossa oração, a nossa oferta, o nosso coração rendido ao Senhor, em consciência. Em nome de Jesus nós oramos por isso. Nós vamos ministrar esse louvor. Eu queria que você continuasse nessa atmosfera. Não perde, por favor, não perde. Não olha para o lado agora. Vamos lá. Antes disso, para onde eu irei? Para onde? Vamos lá. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra. Não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.